Olá, queridos ouvintes, queridos amigos, bem-vindos a mais uma aula do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje, com a 21ª aula, ainda dando sequência no módulo 2, o cristianismo, falando aonde nós começamos falando sobre o Calvário, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Hoje vamos falar da crucificação de Jesus. Nesta aula, que é a 21ª do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no roteiro de número 10. Sejam todos bem-vindos e que Deus nos ilumine, traga-nos a condição, a sensibilidade de melhor entendermos, assimilarmos o conteúdo de hoje. Vamos juntos então, queridos amigos, nas ondas destas reflexões e para que assim todos nós possamos crescer. Então, hoje falando sobre a crucificação de Jesus, prosseguindo com os relatos do Evangelho, vimos que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Isso está relatado lá em João capítulo 19, versículos 17 e 20. Mas depois da crucificação, os soldados repartiram entre eles as vestes e a túnica de Jesus. Ora, a túnica era inconsútil, ou seja, uma peça inteira, sem costura. Disseram entre si: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre elas, para ver de quem será. Este comentário também está registrado em João, lá no Evangelho de João, capítulo 19, no versículos 23 e 24. Perto da cruz permaneciam Maria, a mãe de Jesus, sua irmã, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vindo Jesus, a sua mãe, e próximo a ela o apóstolo João, disse assim: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Esse relato também vamos encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 e 27. Agora, após a crucificação, alguns judeus, não querendo permanecer mais tempo ali, porque era o dia da preparação da Páscoa, pediram a Pilatos para autorizar quebrassem as pernas dos crucificados, de todos os 3 que ali estavam, inclusive a de Jesus. Jesus e os 2 ladrões que ali estavam. Os soldados, porém, transpassaram uma lança no corpo de Jesus, de onde jorrou sangue e água. Esse relato também está no Evangelho de João, capítulo 19 ainda, no versículo, só que nos versículos 31 e 34. Agora, a ingratidão recebida por Jesus após
os inúmeros benefícios que proporcionou nos conduzem a profundas reflexões. Percebemos de imediato o sublime amor por todos nós. Nós vamos encontrar lá no livro Boa Nova, fazendo ressalvas interessantes para nós. No livro Boa Nova, no capítulo 12 desta mesma obra, com a lição intitulada Amor e Renúncia, aonde Humberto de Campos, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, vem dizendo que o amor verdadeiro, sincero, nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de vida. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Um pouco antes da sua morte, conforme foi mencionado, Jesus entrega Maria aos cuidados de João, filho de Zebedeu. Então, trata-se de uma outra valiosa lição, como todas as que o mestre nos legou. Realmente, assim, todas elas são valiosas. Nós vamos encontrar ainda no livro Boa Nova, Humberto de Campos, na lição intitulada Maria, um trecho desse momento, aonde Humberto de Campos nos relata dizendo que ele ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que, no santuário de cada coração, deveria existir a mais abundante cota de amor. Não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. E então nós vamos entendendo através destes significados deixados por Jesus, que no momento da morte, por exemplo, de Jesus, relata o Evangelho que à hora sexta surgiram trevas sobre a terra até a hora nona. Jesus, então, dando um grande grito, expirou, e o véu do santuário, ou seja, do templo, se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado deste modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Esse relato está também lá em Marcos, né? Nós vamos encontrar o evangelista registrando, o evangelista Marcos, no capítulo 15, e os versículos de 33, 37 e 39. Agora, quanto
ao fenômeno das trevas que surgiu no momento ali do desencarne de Jesus, Kardec nos elucida sobre esse fato de forma interessante, e Kardec faz essa elucidação que está registrada lá no livro A Gênese, no capítulo 15, no item 55 desta obra, que faz parte das 5 obras da codificação da doutrina espírita. Lá nesse capítulo 15, no item 55, Kardec vem dizendo que é singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e o ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, num país onde o céu é sempre de perfeita limpidez, hajam podido passar despercebidos. A duração de tal obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase de lua cheia, a 14 de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Compungidos com a morte do seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento, para que pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e, ampliando-o, então, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Kardec faz para nós essas ponderações em relação a esse fenômeno no momento em que Jesus ali na cruz dava os seus últimos suspiros. Agora nós vamos encontrar também, em relação aos sofrimentos de Jesus, Emmanuel acrescenta, falando sobre os sofrimentos de Jesus, dizendo aí para nós o seguinte, que a dor, Emmanuel diz para nós que a dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo
que morreram por uma ideia, muitas das vezes, não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira. E chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para a nossa apreciação restrita e singela. Ainda na tormenta dos seus últimos instantes, seu ânimo era de paciência, de benignidade, de compaixão. Já pregado na cruz, tendo o corpo e a alma lanceados com os pregos a lhes dilacerarem as carnes e os acúlios da ingratidão a lhe ferirem o espírito, vindo os seus pés indiferentes ou raivosos, aqueles a quem abençoara, protegera, ensinara e curara, pedia ao Pai que lhes perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E assim partiu o Salvador da humanidade. Este homem, este herói, este mártir, este santo, este Espírito excelso foi que regou com suas lágrimas o seu sangue, a árvore hoje bendita do cristianismo. Assim coloca Emmanuel, em referência à crucificação, aos momentos de sofrimento de Jesus, como nós vimos anteriormente em aula de número 20, na aula anterior. Nós vimos então, e fica claro pela colocação de Emmanuel, para nós concluirmos aqui agora a nossa aula de hoje, como foi colocado na aula anterior, dizendo sobre o sofrimento de Jesus, na visão espírita, de que o sofrimento, incluindo a morte, significa muito pouco ou nada, não é? Para seres da magnitude de Jesus. Nós vimos também que todo o sofrimento de Jesus foi causado por ele ter ensinado e praticado uma moral frontalmente oposta à que era praticada em sua época pelas autoridades judaicas e romanas, como a exploração, a injustiça, a discriminação, o preconceito, o exclusivismo e etc. Jesus então ensinou e praticou a caridade. Então fica claro para nós, para concluir esta matéria da aula de hoje, e aonde nós reafirmamos que Jesus, na visão espírita, não sofreu e morreu para nos salvar, ou seja, para pagar nossos pecados, como existe o contexto referido na visão cristã dogmática. Nem Jesus também não morreu na cruz também para resgatar débitos de vidas passadas, nem para cumprir uma provação escolhida por ele mesmo para agilizar sua evolução espiritual, mas para cumprir a missão divina de ensinar e vivenciar o amor a Deus e ao próximo, derrubando leis judaicas e romanas, exclusivistas, injustas, discriminatórias, mostrando ao mundo que Deus não era o ser perverso, violento, vingativo, intolerante e exclusivista, como literalmente retratado no Antigo Testamento, mas um espírito misericordioso, amoroso, justo, compassivo, que não o enviou à terra
para morrer na cruz por nossas culpas, mas para ensinar a humanidade a evoluir espiritualmente mediante a vivência da verdadeira religião, que é a prática do amor, caridade. Ficamos por aqui, queridos ouvintes, agradecemos profundamente a participação de cada um de vocês em mais esta aula do EAD. Chegamos então ao fim de mais um momento do programa Visão Espírita, apresentando aí o EAD, a 21ª aula do EAD. Fiquem com Deus e até o próximo programa, até a próxima aula. Fiquem em paz e saúde a todos.